Lula convocou uma reunião ministerial. Então você pode ter a mais absoluta certeza que dali vem merda. Afinal de contas, nós estamos falando das mentes mais podres e corruptas da política brasileira reunidas em uma sala para decidirem o futuro da nossa nação. Mas o que levou Lula a perceber a necessidade de uma reunião ministerial? Será que foi a questão da crise que está tendo no Rio Grande do Sul, que ele não está passando as verbas que ele prometeu? Ou será que é a questão do golpe na Venezuela, que o Brasil está sendo visto pelo mundo inteiro como um grande apoiador de ditador? Ou talvez a questão na Israel, como o Brasil sendo visto hoje como um dos maiores apoiadores do terrorismo internacional? Não, ele decidiu marcar essa reunião ministerial porque está acontecendo com Lula o que aconteceu com a Dilma. Vamos lembrar o que aconteceu com a Dilma, só para você entender. Dilma, no início do seu declínio, no início do seu fim, ela teve uma popularidade caindo de 36% para 31%. Essas aqui eram as pessoas que consideravam Dilma, o governo da Dilma, bom ou ótimo. Caiu de 36% para 31%. Foi a partir desse momento em que a permanência da Dilma na presidência se tornou impossível e a conversa sobre impeachment foi ficando cada vez mais forte. E o que está acontecendo com Lula que ele está tão preocupado? Bom, alertado sobre queda de popularidade, Lula convoca a reunião ministerial. Aliados temem a queda de índices de aprovação para o piso do PT. O que é esse piso do PT? Foi aquele momento em que a Dilma se tornou impeachmável, né? Em torno de 30% do eleitorado, dificultando recuperação. Quando se cai para baixo de 30, 31, você já não recupera mais a popularidade. Daí em diante é só queda. É o povo indo para as ruas pedindo impeachment, né? A última pesquisa do Datafolha, que traz o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com apenas 35% de avaliação positiva, ótima ou boa, acendeu o sinal amarelo no núcleo duro do PT. Então, eles já estão percebendo que do jeito que as coisas estão indo, a possibilidade de queda é muito grande. E nós estamos falando, assim, historicamente é o que acontece. Aí vem um detalhe que eu até separei aqui, não sei se eu... Aqui. Acabou de sair uma pesquisa do Paraná Pesquisas, que faz a pergunta: percepção quanto ao preço dos produtos no supermercado depois que o presidente Lula voltou a governar. 52% da população brasileira percebeu. Isso não é uma opinião, é uma percepção, porque as pessoas gastam dinheiro, né? Elas vão lá no supermercado fazer compra todos os dias. Elas colocam gasolina todos os dias, pagam água e com aluguel e condomínio todos os dias. Aumentou 50% para 52% da população, aumentou. Ficaram como estava, 23,8%. Ou seja, se ficaram como estava, não teve melhora. Apenas 20%. Aqui é aquele petista histérico, radical, que mesmo passando fome, vendo sua família passando fome, desempregado, com Bolsa Família cortado, essa pessoa ainda acha que as coisas melhoraram. Nunca vão ter coragem de falar que o produto, né, que o governo não conseguiu melhorar. Pois é, pessoal, começou o corre-corre na esquerda, uma reunião emergencial para tratar de um assunto muito importante. Será que o Lula pode? Será que o Lula deve continuar na presidência à frente da esquerda no Brasil? Porque é fato que ninguém mais aguenta o PT, ninguém mais aguenta o Lula. E se eles não tomarem uma decisão, não fazerem algo, eles vão perder as próximas eleições. Já viram que o Lula não dá mais e eles precisam tomar uma decisão. Eu vou continuar mostrando o vídeo aqui pra vocês porque tem mais informações importantes. Tem um recado aqui do Bolsonaro também falando sobre essa queda do Lula, pessoal. Acabou. O Lula no Brasil, eu costumo falar nos meus vídeos, acabou de vez, não se reelege mais. Eu vou continuar o vídeo pra vocês. Antes eu quero pedir só pra você deixar aqui embaixo o seu comentário, o que você pensa sobre tudo isso que a gente vai mostrar aqui. Também comenta da onde você fala, é muito importante, tá? Mas vamos continuar aqui com o vídeo, pessoal. Nós estamos aqui, olha esse número aqui, gente, 52, isso aqui é o termômetro principal da permanência ou não de um presidente da República. Não é questão ideológica, é apenas um grupo, uma minoria se preocupa com a questão de valores e princípios. A esmagadora maioria se preocupa com o preço do arroz do supermercado, se preocupa com o preço da gasolina, e essa é a verdade. Pior que aqui ele falou tudo, né? O Gaia apontou certinho. Não é questão de direita e esquerda, conservadorismo ou liberalismo, não. Nesse caso aqui já é outra coisa, é as pessoas preocupadas com o seu dia a dia. O preço das coisas está aumentando, a taxação está fora do comum, o povo está começando a se incomodar. Por viver no Brasil, é muito incômodo, a gente paga muito imposto. Isso aqui não se trata de eu de direita e você de esquerda, não. Se trata do seguinte: o povo brasileiro já está cansado desse governo antigo, essa política antiga, não dá mais. E para a maioria absoluta, 52,4%, o governo do Lula está sendo pior que o governo Bolsonaro porque as coisas aumentaram. E é verdade, tudo aumentou. É impressionante como tudo hoje em dia aumentou. E aí, consequência disso,
nós estamos vendo a popularidade do ladrão em queda livre, ao ponto que eles têm que fazer uma reunião de emergência para tentar resgatar. Para esses interlocutores, a pesquisa indica que o governo não conseguiu romper a polarização entre esquerda e direita. Não, ele só mentiu e as pessoas estão percebendo que ele mentiu. Embora Lula tenha sido eleito com apoio de partidos de centro, é tudo esquerda. Isso que eles chamam de centro ou centrão mais aliado à esquerda, é tudo esquerda, mas eles tentam criar essa imagem de frente ampla, democrática. É tudo esquerda. Além disso, a falta de uma marca para o governo deixaria a sensação de que se trata, segundo uma fonte próxima ao presidente, de um governo de expectativas. O que é um governo de expectativas? Que não entregou nada que ele prometeu, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se a gente vai pegar, por exemplo, a questão da ciência, a ciência é isso aí, ó. 5 mil mortes por causa de dengue. Mais mortes, mais Yanomamis morrendo, a floresta sendo devastada, o cerrado, a Mata Atlântica, o investimento internacional indo embora, a criminalidade aumentando, prisioneiros fugindo, gente inocente sendo presa, censura, desrespeito à Constituição. Essa é a marca registrada. Tudo que o Lula prometeu, ele conseguiu fazer exatamente o contrário. Incrível! Incrível o que esse homem é capaz de fazer. Enganar milhões e milhões de pessoas e mostrar na cara delas que ele é um mentiroso, que ele promete e não cumpre, que ele promete e faz o contrário. É incrível a capacidade desse ser. Do Lula. Então, isso nós sabíamos, então a nossa expectativa está sendo executada. A gente está vendo, olha, o que a gente falou que ia acontecer está acontecendo. As pessoas mais simplórias, de baixo nível de instrução, mais facilmente enganadas, foram enganadas e agora estão percebendo que tudo não passou de uma balela. Nada do que foi prometido não só não está sendo entregue, como está sendo piorado. Dá um exemplo. Bolsa Família. Cortou mais de 1 milhão de pessoas do Bolsa Família. Acabou de cortar mais dinheiro da educação, da saúde, da segurança, da infraestrutura. Nada que esse cara prometeu ele entregou, absolutamente nada. E agora está viajando pela América Latina para defender um ditador sanguinário. Então, a cada dia que passa, o impeachment se torna mais possível para esse governo. Baixou dos 30% de aprovação, aí, meu amigo, nada segura essa porcaria. Né, tá sendo necessário já o impeachment desse homem. Ele já lá atrás, já deixou nossa imagem feia, né, apoiando o terrorismo lá do Hamas, porque ele se posicionou a favor, né, não a favor, mas não se posicionou contra, não repudiou, e isso é ficar do lado, né, quem cala consente. E aí, agora, dessa vez, né, na explícita fraude eleitoral que aconteceu na Venezuela, vem o Lula e está passando o pano, e inclusive foi lá pro Chile, né, tentou até convencer lá o Boric de que ali é um processo normal, um processo político, e o Boric falou, não, senhor Lula, lá não tá normal não, nós vamos cobrar sim. Não está conseguindo. O Lula, ele acha que ele é um grande estadista, que faz isso e aquilo, que tem uma grande relevância, o que ele fala tal. Não, Lula, o senhor é um cara que não é levado a sério por ninguém, nem no Brasil e nem fora. E pessoal, em uma dessas falas horríveis do Lula, incomodou o Bolsonaro e ele veio falar, olha só. Bolsonaro escancara mais um absurdo dito por Lula e critica o PT por promessas vazias. A verdade é essa, né, pessoal? Olha aí. Na última segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez duras críticas ao atual, né, presidente Lula. Bolsonaro utilizou uma conta no X, o antigo Twitter, para afirmar que o PT passou quase 2 décadas no poder, trazendo promessas vazias e empobrecendo o Nordeste. É uma verdade. As críticas surgiram logo após, né, uma declaração do Lula na sexta-feira, dia 2 de agosto, durante a cerimônia de sanção de projetos de lei em São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Lula mencionou que o Nordeste não quer exportar empregada doméstica, mas sim pessoas importantes. A fala gerou repercussão nas redes sociais e na imprensa. Bom, o Lula, né, ele fala disso e aquilo, mas ele é uma das pessoas mais preconceituosas que tem, né? Querendo, né, fazer essa alusão de que lá no Nordeste só tem isso, só tem empregada doméstica. Não, Lula, não tem só isso. Lá tem um povo muito guerreiro e trabalhador que que trabalha em diversas, né, atua em diversas áreas. Aí ele vem e faz uma declaração dessa, olha só. Vou deixar aqui pra vocês o vídeo dele falando. Então é importante dizer agora, o Nordeste está de cabeça erguida e o Nordeste não quer exportar empregada doméstica, ele quer exportar, sabe, professor, físico, químico, médico, engenheiro.
pessoas importantes. Pessoas importantes. Quer exportar médico, cientista, professor, pessoas importantes. Ele quer dizer que quem é empregado doméstico não é importante? É uma pessoa menos relevante. Para vocês verem como é a elite brasileira. E esse velho aí, ele é um dos cabeças da nossa elite hoje. Não adianta vir com esse papo de eu vim do Nordeste, passei fome na infância, não aprendeu nada. Não aprendeu nada, então, se passou por tudo isso. Não aprendeu nada. Sempre fala da mãe dele, né? Não, porque minha mãe falava, não aprendeu nada com a sua mãe. Tadinha da sua mãe, tentou te ensinar ali, te dar bons conselhos, bons ensinamentos, não aprendeu nada. Vamos continuar aqui para a matéria, né? Aí veio e falou isso, né? E o Bolsonaro argumentou que durante os governos do PT, o Nordeste foi castigado, né? Com promessas não cumpridas e políticas que perpetuaram a sede, a fome e o atraso na região. Ele declarou que a situação da região não melhorou, mesmo com o retorno do Lula no poder. Segundo Bolsonaro, se fosse ele a fazer tal declaração sobre o Nordeste, haveria uma reação muito mais intensa. Ele acredita que sua fala seria amplamente criticada e teria um impacto muito maior na mídia. E isso é verdade. Qual é o impacto da declaração do Lula do Nordeste? A declaração do Lula sobre exportar empregada doméstica, né, uma pessoa menos importante, foi feito um evento voltado para a transição energética. No entanto, a repercussão negativa surgiu devido à percepção de que a fala poderia ser vista como depreciativa, né? E é o que ele deixou claro ali. Se ele quer exportar pessoas importantes, então ele está querendo dizer que empregados não são importantes. Ele só tem falas miseráveis, né? Falas muito tristes. O Lula, ele só abre a boca para falar bosta. A verdade é essa, pessoal. E olha aqui, eu tenho mais informações para mostrar para vocês. Parece que o Maduro, pessoal, voltando a falar um pouco da Venezuela, o Maduro é coincidência, né, pessoal? É muito parecido com o Alexandre de Moraes. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês verem que realmente tem muita coincidência, olha aí. Olha só que curioso, é mais uma coincidência que é impossível não perceber. Se não fosse a internet e as redes sociais na Venezuela, a fraude teria dado certo. Maduro se perpetuaria no poder e o mundo nem sequer saberia que houve essa fraude, porque não teria sido divulgada amplamente como foi, graças à internet e às redes sociais. Mas antes de falar, pegar um discurso do Maduro, eu quero lembrar para vocês disso aqui, ó. Moraes prorroga pela primeira vez inquéritos das milícias digitais a pedido da Polícia Federal. O ministro diz que considera a necessidade de prosseguimento das investigações das diligências do que ele chama de milícia digital. Preste atenção, para Moraes e para o Lula, o maior risco da democracia brasileira é a liberdade de expressão nas redes sociais, é a internet. Para o Maduro, o maior risco da ditadura dele é justamente as redes sociais. Aí a gente fica nessa questão, né? Então, quem é que tá certo? Eu vou pegar para você uma frase do Maduro, um discurso do Maduro, esse daqui, ó. Dá uma olhada nesse discurso e me fala, sinceramente, se não parece que é o Alexandre de Moraes falando diretamente. Parece frases diretas da boca do Alexandre de Moraes, olha só. Delincuentes contratados, preparados e treinados para este golpe de Estado, esta emboscada de este golpe de Estado que califico de golpe ciberfascista criminal. Ciberfascista porque hemos recibido y estamos recibiendo el ataque cibernético por todas las redes sociales para llenar de odio y dividir a Venezuela. Ódio, dividir a Venezuela, ciberfascismo. Justificar la violencia. Fascista porque su característica principal, el odio, la violencia, la irracionalidad, y criminal porque ha tenido un grupo importante de criminales entrenados en el exterior, tarifados y comprados aquí para atacar hospitales, escuelas, universidades, módulos de protección ciudadana de los cuadrantes de paz, para atacar ciudadanos humildes que van por las calles, quemarles sus pertenencias, sus carros, golpearlos, humillarlos. Ha sido un ataque que se ha logrado disipar e controlar. É exatamente do mesmo teor, da mesma forma que as falas do Alexandre de Moraes. En esta primera andanada, en 48 horas. Gracias a la unión perfecta cívico, militar, policial e a uma coluna vertebral. Agora vou pegar um outro discurso dele, que é esse aqui, ó.
Aqui ele ataca claramente. Cara, o discurso deles, né, falando da rede social, não, porque o ódio propagado nas redes sociais, que são fascistas, ataque cibernético, é igualzinho o Alexandre de Moraes dizia aqui. Não, porque esse ataque de ódio nas redes sociais, fake news e não sei o que, é o mesmo modus operandi. Eles operam da mesma forma. Incrível, e o Lula sempre falou, né? Olha, Maduro, você tem que criar sua narrativa lá, apresentar para o mundo e superar as narrativas que inventam contra você. Mentira! Falam a verdade, o Maduro precisa inventar uma narrativa dessas. Falar que o povo venezuelano está atacando o sistema eleitoral, atacando o governo com ódio pelas redes sociais e por isso tem que regulamentar. E é exatamente o que o Gaia disse aqui. Se não fossem as redes sociais, não teriam descoberto tudo isso sobre a Venezuela. Que vergonha, é o mesmo modus operandi. Ditador que quer se manter no poder, parece que é tipo assim, uma cláusula no contrato. Você precisa regulamentar as redes sociais. E qual outro governo quer regulamentar mesmo? Estranho, né? Muito estranho. O povo brasileiro precisa abrir o olho. Tá? As redes sociais. Gente, é impressionante. É como se fosse o Alexandre de Moraes nos discursos que ele dá. Então, acuso o Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos, para buscar una matanza y una división de Venezuela, para traer el fascismo a Venezuela. Golpe de Estado ciberfascista y criminal. Pero para ellos es vital herir desde adentro a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Intentar dividirla, desmoralizarla, desmovilizarla. Porque ellos siguen creyendo que los militares venezolanos están subordinados a las órdenes de la oligarquía sangre azul o del imperio norteamericano. Por eso la campaña de acoso cibernético en las cuentas de WhatsApp, llamadas, mensajes, nada nuevo que no hayamos visto en las otras películas. Cara, eu vejo isso, eu fico assim, meu Deus, é como se a gente estivesse revivendo as falas do Alexandre de Moraes em espanhol. Nós acabamos de escutar exatamente o que o Alexandre de Moraes, o que a esquerda, o que a imprensa, o que o Lula fala aqui sobre a necessidade de regulamentar as redes sociais, censurar as redes sociais, de colocar pessoas em prisão pelas suas palavras, é exatamente o que a Venezuela faz. E aí me dá uma vontade de arrancar os cabelos, porque as pessoas não percebem isso. Lá a ditadura vai ser derrubada e foi escancarada por causa das redes sociais. Aqui a democracia só pode ser estabelecida sem rede social, sem internet. Parem para pensar um segundo. Nós temos aqui um inquérito há mais de 5 anos da milícia digital de pessoas que pedem democracia aqui no Brasil. Um inquérito aberto de ofício, usado pelo Alexandre de Moraes para perseguir quem ele não gosta, seus desafetos. Eu, inclusive. É impressionante a similaridade. É como se o Alexandre de Moraes escrevesse o discurso do Maduro e mandasse para ele, porque é a mesma coisa do começo ao fim. Até os termos, discurso de ódio, cyberfascismo, milícia digital, terrorismo digital, é a mesma coisa. E o Maduro, lá, foi escancarado por causa do voto impresso. Porque lá tem voto impresso e aqui não tem. Muito pelo contrário. O que se fez aqui no Brasil é proibir. A nossa Suprema Corte Brasileira fez a questão, com todo o esforço, de proibir justamente o quê? Isso aqui, ó. O voto impresso. Ô, porcaria, vem cá. Aqui, ó. Por unanimidade, olha que gracinha. Tem que fazer aqui, ó. Por unanimidade, o STF declara inconstitucional regra que previa o voto impresso. Olha só. Impressão estava prevista na mini-reforma eleitoral de 2015, mas em 2018 foi suspensa de forma liminar, provisória pelo STF. Agora ministros analisam o mérito em ação. Éramos para termos aqui o voto impresso, mas o STF tirou. Pronto. É a única diferença que nós temos Venezuela e Brasil. Aqui nós não temos voto impresso, lá eles tiveram. Lá eles conseguiram provar que Maduro é um ditador e fez uma fraude. E aqui no Brasil, se você falar qualquer coisa parecida com isso, você vai preso. A democracia aqui é plena.
punjante. Pelo menos é isso que eles querem que a gente acredite, né? Que situação, né? O Gustavo Gaia, ele fala a verdade, né? Ele não tem medo. E é a realidade aqui, né? Tava na nossa Constituição, era pra ser assim. Aí o STF vem lá, pega uma caneta, ó, uma caneta, pega um papel, escreveu. Não tem mais voto impresso no Brasil. Ah, mas por que, senhor ministro? Porque nós estamos mandando. Nós estamos mandando, as nossas urnas são invioláveis, são impossíveis de fraudar, tem como todos verificarem, como todos contarem. Então, nós mandamos que vai ser assim e pronto. Dane-se o que o povo quer. Dane-se. É isso que eles estão fazendo. O povo brasileiro precisa se mobilizar e pedir, queremos voto impresso independente. Se a urna eletrônica é ou não inviolável, se ela é ou não verificada, se ela é ou não sei o que, sei que lá. Nós queremos o voto impresso, o povo brasileiro exige. Qual é o crime? Qual é o crime? A gente não pode pedir voto impresso? Então, que aí o povo comece a se mobilizar, porque o povo da Venezuela serviu para abrir os nossos olhos. Eles conseguiram provar como? Uma ditadura militar policial que fraudaram a eleição? Sem armas, sem nada, de forma pacífica. Como eles provaram? Pegando o voto impresso e expondo para o mundo em todo. Então, pessoal, quero que vocês me ajudem a compartilhar essa informação, porque é muito importante que mais e mais brasileiros abram os seus olhos. Vejam o que está acontecendo, porque isso é muito grave, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Qual é a sua opinião? Você precisa se posicionar. É muito importante que todos os brasileiros se posicionem, tá bom? Também comenta aqui embaixo de qual cidade você fala. É importante. Esse canal aqui é novo, tá? Então me ajude a se inscrever no canal. Se inscreve aqui, ativa as notificações e compartilha esse vídeo, tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.